O chá de bebê da sua irmã é a prioridade da família. Não vamos poder ir ao seu casamento, disse minha mãe. Eu respondi, tudo bem. Eles não faziam ideia de que eu era dono de uma vila à beira-mar em Maui, avaliada em $2 milhões. Quando viram as fotos da cerimônia, ficaram sem fôlego. Recebi 101 chamadas perdidas. Meu nome é William. Tenho 36 anos, sou o mais velho, o quieto, o cara que preenche toda a papelada da família porque é bom com números. Sou bancário. Leio contratos de empréstimos por diversão, uso cores diferentes para organizar orçamentos e tenho uma relação quase doentia com planilhas. Na minha família, isso significa uma coisa: sou o caixa eletrônico ambulante, com pulso e CPF. Meu pai me chama de responsável. Minha mãe, de confiável. Minha irmã mais nova, Hannah, me liga quando o saldo dela cai para $1.247 e o aluguel vence no dia seguinte. Meu irmão mais novo, Jake, me procura quando um plano de negócios dos sonhos está quase pronto, mas ele também precisa de $8.000 até sexta-feira. Então, quando começamos a planejar o casamento, fiz de tudo para facilitar. Escolhi uma data que não coincidisse com feriados. Avisei com 1 ano de antecedência. Até me ofereci para pagar as passagens dos meus pais, se precisassem de ajuda. 2 semanas antes da cerimônia, liguei para minha mãe apenas para confirmar. Eu estava no escritório, olhando para uma tela cheia de fluxos de caixa corporativos, tentando não pensar no mapa de assentos. Ela atendeu sem dizer alô. O chá de bebê da sua irmã é a prioridade da família. Não vamos ao seu casamento, disse, calma, definitiva. Fiquei olhando para o telefone, achando que tinha entendido errado. É no mesmo fim de semana? Perguntei. Passou a ser no mesmo fim de semana, respondeu ela. Essas coisas acontecem. Você sabe como isso é importante para Hannah. Primeiro bebê, precisamos apoiá-la. Entendido? Entendido, respondi. Não seja dramático, William. Vamos mandar um presente. Tudo bem, disse eu. Engoli o resto, todos os discursos que ensaiei desde os 12 anos sobre ser sempre o segundo lugar. Não discuti. Não implorei. Não expliquei sobre os depósitos, os fornecedores, nem sobre o jeito silencioso com que minha noiva, Mara, olhava para a linha vazia da mesa da família. Apenas encerrei a ligação, virei o celular para baixo e respirei fundo. Do outro lado da mesa, minha assistente apareceu na porta. Tudo certo? Família? Perguntou. Família, respondi. Gostaria de dizer que chorei. Não chorei. Fiquei imóvel, como o mercado segundos antes de desabar. No grupo da família, Hannah mandou mensagem: o chá de bebê vai ser uma graça. Tema: pequeno raio de sol, sol negro com raios. Cada um pode trazer um livro em vez de um cartão? Meu pai reagiu com confetes. Minha mãe mandou 3 corações. Ninguém mencionou meu casamento. Eu não escrevi nada. Já sabia exatamente o que ia fazer. Eles achavam que eu ia implorar. Achavam que eu ia negociar. Não tinham ideia do que eu estava planejando nem onde o casamento seria. Deixei as bolhas de digitação desaparecerem. Eu não virei o banco da família do dia para a noite. Começou aos poucos. Aos 18 anos, consegui meu primeiro estágio em um banco regional. Meu salário ia para gasolina, livros e o fundo da casa, que era a forma da minha mãe dizer compras de supermercado menos os doces que você não devia comprar. Quando as mensalidades de torcida da Hannah venceram, eu me ofereci. Quando a viagem da equipe do Jake precisava de um depósito, eu paguei. Quando me formei, aquilo já não era generosidade, era expectativa. Família cuida de família, dizia meu pai. De alguma forma, isso sempre significou que eu cuidava de todos, e todos cuidavam de ter opiniões. Quando comecei a trabalhar com empréstimos comerciais, os números ficaram maiores e os pedidos também. Ajudei a refinanciar a casa quando o horário do meu pai foi reduzido. Fui fiador do último semestre da Hannah, quando ela trocou o curso de enfermagem por comunicação, porque as aulas práticas eram cruéis. Paguei pela segunda tentativa de negócio do Jake, uma loja virtual que vendia café importado que ele nem bebia. Quando faliu, ele culpou as taxas de envio.
Sempre que eu hesitava, minha mãe encontrava a frase perfeita, envolta em culpa e doçura: você é abençoado, William. Nem todo mundo tem o que você tem. Você deve isso aos seus irmãos. O que eu tinha, na verdade, era um estúdio com uma mesa bamba e um carro que só ligava na segunda tentativa. O que eu tinha era disciplina de dizer não à torrada com abacate e sim às IAS. Eu não era abençoado. Era entediante. Bancos adoram pessoas entediantes. Alguns anos depois, fui promovido. Mudei para um escritório maior, com paredes de vidro e uma planta que só sobrevivia graças aos lembretes do celular. Comecei a fazer consultorias paralelas, tudo legal e declarado, ajudando pequenas empresas a estruturarem suas dívidas corretamente. Pagava bem. Eu não postava sobre isso. Na verdade, não posto nada. Minha família sempre assumiu que meu salário era propriedade pública. Hannah começou a namorar um cara chamado Kyle, que colecionava tênis e cheques sem fundo. Eles se casaram depois de um ano turbulento. Ele perdeu o emprego 2 vezes. Toda crise acabava na minha caixa de entrada. Will, você pode cobrir o aluguel só este mês? A gente te paga quando sair o reembolso do imposto. Hannah mandava mensagem. Esse imposto nunca chegava. Dava uma passada de leve e seguia correndo. Eu tentei impor limites, de verdade. Mandei planilhas. Sugeri orçamentos. Comprei para Hannah um livro sobre finanças pessoais e o método dos pequenos passos. Ela disse que era condescendente. Na primavera passada, meu pai me ligou da concessionária. Achamos um SUV confiável para sua irmã, disse, animado. Estamos um pouco apertados com a entrada. Só $4.000. Considere como seu presente para o bebê. Eu já mandei o carrinho e 1 ano de fraldas, respondi. Ele suspirou. Dinheiro é só uma ferramenta, filho. Mas é a minha ferramenta, eu disse. E ele desligou. 3 dias depois, descobri que meu nome estava no financiamento mesmo assim. Meu pai conhecia um cara. Meu score de crédito chorou. Congelei meus relatórios e liguei para o banco. Foi um caos. Levou 1 semana para resolver. A pior parte foi a conversa com minha mãe. Você está tornando isso feio, ela disse. Nós precisávamos de uma solução. Vocês cometeram fraude, respondi. Palavra grande, ela retrucou. Família não processa família. Eu não processei. Mas parei de visitar aos domingos. Então veio o casamento. Mara e eu estávamos juntos há anos. Ela é a pessoa mais calma que conheço, professora de matemática, amante de segundas chances e de café barato. Viu-me carregar minha família como um segundo emprego e nunca disse larga isso. Só me trazia de volta aos números. Qual é o padrão? Ela perguntava. E eu mostrava meu registro de pagamentos, como um monitor cardíaco que disparava toda vez que Hannah mandava mensagem. Mantivemos o casamento simples, lista pequena, sem drama. Meus únicos pedidos à família: confirmar presença no prazo e não pedir dinheiro. A data do chá de bebê foi se aproximando. Primeiro, seria no final da primavera. De repente, era no mesmo fim de semana do meu casamento. Hannah começou a postar painéis em tons pastéis e uma torre de cupcakes. Mamãe comentou: o dia da Hannah vai ser mágico. Quando eu, educadamente, apontei que era a data do meu casamento, ela respondeu: casamentos você pode marcar a qualquer hora. Bebês são especiais. Mas o bebê não nasce só daqui a 3 meses? Perguntei. Exatamente, ela disse, como se tivesse vencido uma partida de xadrez. Depois disso, o grupo da família ficou em silêncio sobre o meu casamento, exceto pelo comentário do Jake: mano, se fizer transmissão ao vivo, manda o link. A gente assiste entre os jogos. Papai completou: estaremos lá em espírito. Olhei para a coluna vazia no plano de assentos da família e me senti idiota por ainda estar surpreso. Enquanto isso, os pedidos de dinheiro não paravam. Hannah queria um chá de bebê prêmio, lembrancinhas personalizadas, arco de balões e fotógrafo profissional. Ela me mandou uma lista intitulada Já que você não pode trazer uma caçarola, com preços ao lado de cada item. Mamãe reforçou com um áudio: William, não seja mesquinho.
Você ganha 6 dígitos, isso não é nada para você. E pense na imagem, um banqueiro que não apoia o bebê da irmã. Eu quase ri. Imagem. Na semana anterior ao casamento, meu cartão foi bloqueado por suspeita de fraude. Alguém tentou adicionar um usuário autorizado à minha conta pessoal. Adivinha de quem era o e-mail no pedido? Do Kyle. O banco interceptou, cancelou e perguntou se eu reconhecia o número de telefone. Eu reconhecia era da Hannah. Respirei fundo, esfreguei as mãos no rosto e encarei o teto. Quis acreditar que fosse um engano. Não era. Liguei. Ela atendeu no viva voz, som de festa ao fundo. O que foi? Perguntou. Você tentou colocar o Kyle no meu cartão. Relaxa, disse ela. Nem funcionou. E mamãe disse. Eu não sou seu banco, interrompi. Ela riu, debochada. Você nem estaria onde está se não fosse por nós. Essa frase o mito da família como se as necessidades deles tivessem me forjado, e por isso eu devesse pagar juros pela eternidade. Disse que os veria no casamento, se mudassem de ideia. Ela respondeu que o estande de fotos do chá de bebê seria insano. Desligou para escolher a fonte com glitter. Fiquei ali, no silêncio. Mara colocou a mão no meu ombro. O que você quer fazer? Perguntou. Nada. Não com eles. E com a gente, insistiu. Com a gente, repeti. Finalmente sorri. Tudo. O ponto de ruptura não aconteceu numa ligação. Aconteceu numa cozinha alegre, com panos de prato de limão e uma tigela de limões falsos. Eu tinha passado na casa dos meus pais para deixar o programa do casamento por cortesia. Encontrei uma linha de montagem de lembrancinhas do chá de bebê, pequenos potes de mel com etiquetas "Oh Baby". Papai nem levantou o olhar. Mamãe levantou. Se veio pedir desculpas, eu aceito, disse, como se eu tivesse feito algo errado. Desculpas por quê? Perguntei. Por tornar tudo isso complicado. Coloquei os programas no balcão. Vim deixar isso e deixar uma coisa bem clara. William, ela disse, com voz de açúcar e faca. Agora não é a hora. É exatamente a hora. Hannah entrou, uma mão na barriga, outra no celular. Se você não vai trazer o bar de mimosas, pelo menos não acaba com o clima. Eu ri. Mas o som saiu afiado. Certo, ela revirou os olhos. Por que você está sendo assim? Não é culpa nossa se você escolheu um fim de semana que não funcionava. Eu avisei a data há um ano, respondi. A vida acontece, disse minha mãe, já entediada. Tirei uma pasta da bolsa. Sim, eu levei uma pasta. Sou o tipo de pessoa sem patrocínio que anda com comprovantes. Coloquei uma planilha impressa sobre o balcão: datas, valores, anotações, comprovantes de transferência, cheques, depósitos via aplicativo. 7 anos já só dessa vez. Aqui está tudo o que eu banquei para esta família, falei. Pagamento da casa durante a suspensão do papai. Mensalidades atrasadas da faculdade. O aluguel do Jake quando ele foi despejado. A conta médica da Hannah em 2021. As passagens do último Natal. A entrada surpresa do SUV que usou meu crédito sem pedir. O empréstimo pro negócio do café. As taxas de cheque especial que ninguém nunca viu. O maxilar do meu pai endureceu. Mamãe nem tocou no papel. Isso não é justo, disse ela. São fatos, respondi. E aqui vão mais 2. Primeiro, terminei de financiar qualquer coisa que eu não tenha escolhido. Segundo, se vocês ou seus maridos tentarem se adicionar a qualquer uma das minhas contas de novo, eu vou registrar ocorrência policial. Isso inclui você, Hannah. Inclui você também, pai. Você não faria isso, disse meu pai. Eu faria, respondi, calmo. Porque eu não sou seu devedor. Sou seu filho. E estou prestes a me casar. Hannah riu, com aquela professora que faz TikTok sobre frações? Amanhã, disse eu. E, independentemente do que você ache do trabalho dela, é a única pessoa nesta sala que nunca me tratou como um cartão de débito. Silêncio. Mamãe pegou a planilha com 2 dedos, como se estivesse suja.
Quer uma medalha? Perguntou. Quero limites, respondi. Você quer controle? Ela retrucou, ríspida. Sempre quis. Está nos punindo porque o dia da sua irmã é mais importante agora. O dia da sua irmã, repetiu Hannah, como um eco. Coloquei as chaves no bolso. Meu casamento importa. E, se vocês escolherem não estar lá, essa é uma escolha com a qual vocês vão ter que conviver. Não eu. A boca da minha mãe se contraiu. Você vai se arrepender disso. Não vou. E acrescentei. E parem de dizer por aí que não podem viajar por falta de dinheiro. Eu me ofereci para pagar as passagens meses atrás. Não para. Ela começou, mas parou no meio da frase. Os olhos dela vacilaram, calculando. Ela não sabia onde o casamento realmente seria. Nenhum deles sabia, porque eu nunca coloquei o local no grupo da família. Enviei convites físicos, à moda antiga. Eles nunca abriram os envelopes. Hannah balançou o celular. Só manda o link da transmissão ao vivo. Não vai ter transmissão, respondi. Meu pai empurrou a cadeira para trás. Então é isso. Você está nos cortando na semana do seu casamento. Estou cortando o acesso à minha carteira, disse. Vocês sempre tiveram acesso a mim. Só nunca usaram. Saí ao som da tesoura cortando fitas. Ninguém me seguiu. Fui para casa, lavei as mãos cheias de mel e glitter e mandei uma última mensagem no grupo da família. Os detalhes da viagem estão no envelope que enviei há 6 meses. Vocês ainda podem vir, se escolherem. Por favor, não entrem em contato comigo no dia do casamento. Ninguém respondeu. Em menos de 1 hora, Hannah postou um bumerangue com cupcakes amarelos e a legenda: família de verdade aparece. Mamãe comentou: com certeza. Papai mandou um joinha. Coloquei o celular no modo não perturbe e comecei a fazer as malas. 3 dias depois, embarcamos. Se você está se perguntando por que eu estava tão calmo, é porque o plano nunca dependeu deles. O local do casamento não era um salão de hotel na nossa cidade. Na verdade, nem ficava no continente. 5 anos atrás, depois de uma promoção incrível e um bônus que parecia sonho, comprei uma propriedade que a maioria das pessoas da minha idade só veria em protetores de tela, uma vila à beira-mar em Maui. 2 suítes, varanda em L com vista para o oceano, um pedaço de céu que parecia ser pintado de novo a cada manhã. Não foi impulso, foi cálculo. Financiamento de baixo juro, aluguel de temporada cobrindo os custos, estratégia fiscal que até hoje meus colegas zombam nos happy hours. Nunca contei para minha família. Não porque quisesse esconder, mas porque, no momento em que soubessem, viraria patrimônio coletivo. E logo viriam os pedidos: quantos parentes podem ficar só uma semaninha durante a alta temporada? Mara sabia. Meus amigos mais próximos sabiam. Minha família, não. Então, quando mamãe disse que o chá de bebê era prioridade e que não poderiam ir, não contei que a cerimônia seria ao pôr do sol, com o Pacífico aplaudindo nas pedras atrás de nós. Não contei que o celebrante seria o antigo mentor da Mara, nem que faríamos os votos descalços, com colares de flores frescas e um ukulele que calaria até o cinismo do Jake que ainda ecoava na minha cabeça. Chegamos na quinta-feira. Na sexta, nossos amigos já tinham enchido a cozinha de flores. Os pais da Mara choraram lágrimas boas quando viram a vista. Eu grelhei maí-maí com um avental escrito Bunkers Grill to Temperature. Ensaiamos rindo. Ninguém praticou olhar para as cadeiras vazias. No sábado, acordei com uma dúzia de mensagens já pensando em vocês e em uma da Hannah, uma selfie com um arco de balões do chá de bebê, legenda queria que você estivesse aqui para ver. Como se ela não fizesse ideia de que dia era. Não respondi. Às 17h47, Mara saiu em um vestido simples, cabelo preso e olhos que faziam o ar parecer opcional. O céu assumiu uma cor que não existe em catálogo, a menos que você trabalhe numa loja de tintas. Fizemos nossos votos com os pés na areia. Nossos amigos aplaudiram e choraram. O oceano fez sua parte. Durante o jantar, minha amiga Elise, fotógrafa que não usa a palavra conteúdo, tirou fotos da vila como se fosse uma capa de revista, sem nem tentar. Depois dos brindes, ela nos enviou algumas por airdrop,
o beijo emoldurado por palmeiras, Mara rindo nos degraus, eu a carregando pela porta com o mar desafiando atrás de nós. Postamos 3. Sem legenda. Só as imagens. Não marcamos o local, nossos amigos fizeram isso nas próprias stories. Na hora da sobremesa, o grupo da família, que estava silencioso há dias, começou a pipocar de notificações vermelhas, como uma erupção. Não abri. Guardei o celular na gaveta e dancei com minha esposa. Às 22h36, Elise sussurrou. Você vai querer ver isso. Ela me mostrou o celular. O story da Hannah não era mais de cupcakes. Era uma gravação de tela, das nossas fotos. Ela deu zoom na foto do mar e escreveu, onde é isso? Com uns 10 pontos de interrogação. Mamãe comentou em um repost de um primo, é um resort? Por que ele não contou pra gente? Papai mandou mensagem, me liga agora. Eu não liguei. Limpamos tudo, guardamos as sobras na geladeira e sentamos nos degraus ouvindo o som do mar decidir o ritmo da noite. Perto da meia-noite, cedi e olhei o celular. 101 chamadas perdidas. Correios de voz empilhados como livros que você nunca pretende ler. Mamãe, papai, Hannah, tias que eu nem lembrava que existiam. As prévias das mensagens se misturavam, inacreditável. Como você pôde? Sua avó ficaria, a gente tá convidado pra festa depois? Isso é crueldade. Por que você tá escondendo dinheiro? Quem pagou por isso? Você sempre acha que é melhor que a gente. Você fez sua mãe chorar. Mara me olhou. Eu olhei de volta, exausto. O que você quer fazer? Ela perguntou. Escovar os dentes, respondi. Ela sorriu. Típico de um banqueiro. Dormimos com as janelas abertas. O ar da noite cheirava a sal e flores. Pela primeira vez em meses, meus ombros relaxaram. De manhã, café na varanda. O celular ainda quente de tantas ligações perdidas. Ouvi um correio de voz da mamãe porque eu não sou de pedra. A voz dela estava tensa. William, você nos envergonhou. As pessoas estão perguntando de onde veio o dinheiro para isso. Você não pode exibir riqueza e excluir a família. Sabe como isso faz a gente parecer? Me liga agora, para explicarmos que você foi impulsivo e não pensou direito. Eu ri alto. Impulsivo. Depois veio o do papai. Filho, te criamos melhor que isso. Hannah está arrasada. Você podia ter feito o mínimo decente e feito o casamento num lugar normal, onde sua família pudesse ir. Você colocou sua irmã numa posição terrível. E então, Hannah? Então você tá aí, bancando o rico, enquanto a gente se vira para sobreviver. Uau! Espero que esse mar te aqueça quando você não tiver mais família. Escrevi uma única mensagem no grupo da família e enviei. Enviei os convites com todos os detalhes há 6 meses. Vocês escolheram não vir. Também tentaram acessar minhas contas sem permissão. Isso acaba agora. Por favor, não entrem mais em contato até conseguirem se desculpar sem desculpas. Os recibos de leitura chegaram como passarinhos cinza. Os primos começaram a mandar mensagem. Cara, isso foi épico. Parabéns. Uma tia escreveu em particular. Orgulhosa de você. Não deixa eles distorcerem tudo. E, aliás, que mar lindo. Uma amiga da Hannah, que me viu por anos pagar contas discretamente, me mandou print das mensagens privadas da mamãe reclamando que eu os havia pegado de surpresa. Eu não respondi. Não expliquei as contas, o financiamento, a renda de aluguel, nem como passei meus 20 anos dizendo não a férias para poder dizer sim a isso. Não contei que a vila não era ostentação, era a primeira coisa que comprei só para mim. Ao meio-dia, papai finalmente escreveu. Estamos indo. Qual o endereço? Sem ponto de interrogação. Mara apertou minha mão. Você quer que eles venham? Eu os imaginei na varanda, cutucando as beiradas da nossa felicidade, perguntando quanto tudo custou enquanto fingiam que não estavam perguntando. Imaginei minha mãe posando com a vista, como se tivesse merecido aquilo. Imaginei Hannah exigindo uma nova versão do chá de bebê em frente ao oceano. Não, eu disse.
Eu quero silêncio. Escrevi: estamos na lua de mel. Por favor, respeitem isso. Meu pai respondeu com um emoji de joinha virado para baixo. Mamãe mandou: inacreditável. O dia seguiu sem as sombras deles. Nadamos, cochilamos, comemos frutas que tinham exatamente o gosto que a cor laranja deveria ter. De vez em quando o celular vibrava com a opinião de alguém. Eu desliguei. De volta para casa, algo mudou. Uma semana depois, papai me mandou mensagem o tom menos arrogante. Precisamos conversar sobre umas contas. As coisas estão apertadas. O velho padrão: insinuar, pedir, se fazer de vítima. Enviei o número de um consultor financeiro. Ele respondeu: então você vai abandonar sua família. 2 dias depois, um primo contou que o chá de bebê terminou em briga. Hannah descobriu pelo repost de alguém onde tínhamos estado. Confrontou mamãe por esconder. Mamãe disse: William devia ter contado. Papai culpou a influência da Mara. Kylie perguntou se a casa era um anti-Michera num tom de quem pesquisou hipoteca no Google e não entendeu nada. O universo se reorganizou sem que eu precisasse mover um dedo. Mara e eu fomos ao cinema numa terça-feira pela primeira vez em meses. Sentei no escuro, segurei a mão dela e senti algo novo: leveza. Eu esperava luto. Encontrei alívio. Senti falta da ideia de uma família que, na verdade, nunca existiu. A Real estava ocupada tentando decidir a quem culpar agora que o caixa eletrônico tinha uma placa, fora de serviço. Antes, eu achava que a combinação certa de presentes, resgates e paciência faria minha família me enxergar. Pensava que, se eu continuasse aparecendo, eles me encontrariam no meio do caminho. Esse foi meu erro de cálculo. Tratei o amor como um empréstimo que se amortizaria se eu fizesse pagamentos suficientes. Mas não é assim. Amor não é dívida. É escolha. Também achei que ir embora pareceria bater uma porta. Não pareceu. Foi como fechar uma aba do navegador que ficava atualizando o drama automaticamente há anos. O navegador ainda existe. Eu só parei de clicar. Uma semana depois que voltamos, sentei com uma caneta e escrevi cartas. Não e-mails, nem mensagens cartas. Uma para mamãe, uma pro papai, uma para Hannah, uma pro Jake. Simples, diretas, sem metáforas, sem raiva. Escrevi que os amava e que amor não tem limite de crédito. Escrevi que não cobririam mais contas, depósitos, emergências ou pontes temporárias. Escrevi que qualquer tentativa de acessar minhas contas resultaria em boletim de ocorrência, não em reunião de família. Escrevi que estava aberto a uma relação baseada em respeito, não em transferências de saldo. Que desculpas deveriam dizer estávamos errados a senha, mas que, se precisassem de ajuda para encontrar recursos, eu enviaria links. Uma vez. Enviei as cartas e liguei o celular. A primeira ligação que atendi foi da tia Rosa. Via as fotos, ela disse. Chorei. Não pelo cenário, mas porque, finalmente, você parecia caber na própria vida. A segunda mensagem foi do pai da Mara. Orgulhoso de você, filho, ele disse, e aquilo preencheu um espaço que meu próprio pai nunca conseguiu ocupar. No dia seguinte, Hannah postou um story, um meme mesquinho sobre como o dinheiro muda as pessoas. Eu não respondi. Jake mandou mensagem: fez bem. Eu respondi: você também. Ele disse: tô tentando. Aquela frase "tô tentando" significou mais do que qualquer pedido dele nos últimos anos. Talvez uma pessoa, um dia, decida sair da engrenagem da família. Talvez não. Isso já não é algo que eu coloco no meu orçamento emocional. A casa em Maui voltaremos lá no próximo verão, com amigos. Não para provar nada, mas porque gosto de acordar ouvindo o som de um planeta que continua girando mesmo quando os grupos de família entram em colapso. Vamos grelhar peixes, discutir jogos de tabuleiro e conversar sobre nada. Não vou postar preços. Se você leu até aqui esperando vingança, desculpe. A única vingança que eu quis foi uma vida que não dependesse da deles. A única atualização que vale a pena é esta: em todos os lugares onde eu fico agora, no banco, na praia, na cozinha à meia-noite, eu reconheço a voz na minha cabeça. É minha. E é calma.
Ela diz coisas simples, como: não, hoje não. Isso não é minha responsabilidade. Mamãe mandou mensagem ontem à noite. Estamos prontos para conversar, se você já terminou de ser teimoso. Digitei e apaguei uma dúzia de respostas. Depois escrevi a única que cabia. Estou pronto para conversar quando vocês estiverem prontos para ouvir. Enviei. Deixei o celular de lado. Virei para Mara, que corrigia provas na mesa, caneta vermelha, traços lentos e firmes. Ela levantou os olhos. Eu não expliquei. Não desabafei. Não fiz o velho teatro. Quer chá? Perguntei. Ela sorriu. Quero. Fervi a água. Sentamos. Existimos. Sem performance, sem cobrança, sem planilha, só o silêncio. Daquele tipo bom. Antes, eu achava que seria o filho ingrato se parasse de pagar. Agora sei que sou apenas um homem que finalmente aprendeu a regra financeira mais simples que existe. Proteja o seu principal. Todo o resto e todos os outros recebem juros só se houver algo sobrando. E só se tiverem merecido. Acabou. Não sou mais um cartão na carteira de ninguém. Sou casado. Sou feliz. E digo isso com total sinceridade.